Vamos à segunda parte. Rei Tiago e a Bíblia King James, ou Rei James e a Bíblia King James. Então, pelo que eu expus no primeiro vídeo, o vídeo anterior a este, a reforma protestante ela está linkada com a questão política. E o que o Rei James faz, né, o conhecido como Tiago? O Rei James ele governa como um rei, a missão dele é governar como um rei, não podemos chegar e falar qualquer coisa. Ele governa como um rei, e se você faz um atentado contra um rei, um período conturbado, ele tem que usar de força, entende? Foi mais ou menos igual na ditadura militar no Brasil. Na ditadura militar, ou chamada ditadura militar, né? No período militar que o Brasil viveu, que nós passamos, que foi a Guerra Fria no Brasil, quanto mais os comunistas explodiam, ameaçavam, sequestravam diplomatas, mais firme os militares tinham que agir com esse povo. A mesma coisa é contra um rei. Na Inglaterra teve períodos que o rei foi deposto, foi degolado, foi morto. Até a Inglaterra se estabilizar politicamente, você teve momentos muito tensos. Você pode ver também no próprio Império Romano. No Império Romano, quando você tinha uma questão mais pacífica, o imperador ficava de boa. Quando o bagulho apertava, eles chamavam um general, colocava ele como ditador e ele resolvia a bagaça. Então, esse foi o período em que foi mais ou menos nesse sentido em que o rei Tiago viveu. Então ele teve que tomar medidas duras, porque não estamos falando de uma pessoa, estamos falando de um rei, né? E querendo ou não, o rei ele tem um papel, ele precisa de uma proteção e ele precisa tomar medidas que outra pessoa não precisaria, né? O contexto em que ele viveu era muito difícil, né? Então por isso que ele foi duro e aqueles que tentaram conspirar contra ele, ele mandou matar, porque senão ele morreria. Então foi uma questão de vida ou morte, né? E desestabilizaria o reino da Inglaterra. Então ele tomou medidas duras nessa questão aí da conspiração da pólvora, né? E por aí vai, porque existia um envolvimento político muito forte, né? Um rei está ligado, intrinsecamente ligado com a política. Basicamente isso. Mas o porquê que aí o pessoal começou a amar a King James? Porque com o passar dos anos, a Bíblia King James sendo estabelecida como a Bíblia padrão da Inglaterra e dos reinos ingleses, o que aconteceu? Ela passa a ser utilizada nos púlpitos, ela passa a ser utilizada na leitura particular, e aí 2 ou 3 gerações depois a King James é a Bíblia que é o bicho da goiaba, né? E claro, bíblias como de William Tyndale ou a própria Bíblia de Genebra, elas acabam ficando esquecidas. Não que elas foram esquecidas, porque a própria Bíblia King James teve como base também, usou como referência a Bíblia de William Tyndale e a Bíblia de Genebra, né? Elas foram boas traduções na época em que elas viveram, né? E é isso aí, né? E uma outra coisa que é bem legal sobre a King James é que ela teve que colocar os sacerdotes católicos, né? Ou os ex-sacerdotes católicos ali que seguiam uma linha mais católica, que eram os episcopais, com os caras mais protestantes ali mesmo, né? O pessoal mais protestantão. Então eles tiveram que trabalhar em conjunto para fazer essa tradução. Então essa King James, a Bíblia King James, ela foi a Bíblia que unificou esses dois grupos. Imagina 2 grupos que não se gostam ter que sentar junto e trabalhar uma tradução bíblica. Então houve muito trabalho, muita revisão, muita treta, houve falhas, claro, não teve nenhuma Bíblia não contenha falhas, mas houve isso. Só que com o passar do tempo, a King James se torna tradição. E aí você tem grupos dentro dos Estados Unidos que acham que a Bíblia inspirada por Deus foi a King James, não foi nem a tradução em grego, não foi nem o texto em grego ou hebraico, é a King James. A King James é a tradução inspirada por Deus. Só que ela é uma tradução como qualquer outra. Antes dela você tem a Bíblia alemã, né? Mas para quem fala inglês, Deus fala através da King James, né? A gente chega até um absurdo de pessoas com esse pensamento pegarem e traduzirem Bíblias pro português ou pro espanhol, né? E dizer assim, olha, a gente revisou com base na King James. Isso aí é um absurdo. É um absurdo porque a Bíblia não foi baseada no inglês, ela foi baseada no hebraico e no grego. Então estas são as fontes originais, são as línguas originais, você tem que partir delas. É claro que você tem
a King James fiel, mas ela tem uma proposta diferente. Ela não tem a proposta de ser a Bíblia, a melhor Bíblia. Não, ela tem a proposta de trazer, ela ser revisada através do grego, usar como norte a King James fiel, a King James em inglês, né? E fazer uma tradução no brasileiro trazendo o nome King James, só isso. Não, nada muito especial, nada e tal, não, nada especial, só isso. Agora existem pessoas que não, em português e em vários outros países, que acham que a King James é a Bíblia, e ela não tem falhas de tradução. Ela foi uma Bíblia que, dentro do período histórico que ela viveu, que ela foi feita, ela fez a diferença, ela começou a fazer diferença, ela fez parte do povo de língua inglesa. É uma Bíblia muito importante. Só que nós temos que respeitar e compreender que ela é boa para quem fala inglês, não é boa para quem fala português. Entendeu? Eu tenho a minha King James em inglês, né? Ela tá ali do lado daquele livro vermelho. O livro vermelho ali é a NVI, né? Então veja, King James e NVI lado a lado. Então é uma boa tradução, ela sofreu atualizações, porque toda língua sofre atualizações, né? E por aí vai. Mas existem pessoas que, por algum motivo, se cegam ou acham porque a King James, por ter sido uma Bíblia tão importante na história, acha que é importante na história de todos os povos, sendo que ela é importante na história do povo inglês, primariamente do povo inglês, e claro, cabe na história do protestantismo em geral, mas ela é uma Bíblia que é para o povo inglês, assim como a Bíblia de Genebra, assim como a Bíblia de William Tyndale, a Bíblia de John Wycliffe, apesar da Bíblia de John Wycliffe ter sido traduzida do latim. Tá, Maria, já vou almoçar. Então, é basicamente isso, beleza? É basicamente isso aí. Para nós, de língua portuguesa, a King James é tão importante assim? Não. Agora, Bíblia importante para nós de língua portuguesa: João Ferreira de Almeida, Padre Figueiredo, Matos Soares, tradução brasileira, né? São Bíblias que a gente pega na história de nós, lusófonos. Essas Bíblias são importantes para a nossa história. Assim como a King James, Bíblia de Genebra, William Tyndale, John Wycliffe é para os ingleses. Assim como a tradução de Lutero é a Bíblia importante, uma das Bíblias mais importantes para quem fala alemão. Assim como a Vulgata Latina é uma Bíblia extremamente importante para os romanos, né? Para os católicos, a Bíblia Clementina. Então, cada língua, cada cultura, cada religião tem as suas Bíblias mais importantes. Mas quer dizer então que a Vulgata Latina é importante para mim que fala português? Para mim que é lusófono? Sim, ela é importante, mas não com a mesma ênfase que se tem, e protestante, né, que eu sou, e com a ênfase que se tem a João Ferreira de Almeida, por exemplo. Entendeu? Para mim a João Ferreira de Almeida tem um valor muito mais importante do que a Vulgata Latina. Agora, para um católico, a Vulgata Latina ela tem uma importância tremenda. A Vulgata Clementina, né, a tradução feita para ser usada como Bíblia padrão da Igreja Católica. Então você tem esses pontos e tem que ser ponderado e observado essas coisas, né? Só que tem gente que não entende isso ou não saca. É uma pena, mas vamos ter que conviver com essas pessoas, né? Fazer o quê? Matar elas, eu não vou mandar matar, né? O que as pessoas precisam estudar direito só. Quem quiser um curso de grego, de crítica textual, só entrar em contato comigo, tá? Meu telefone fica na descrição. Quiser aprender, fazer algum curso para aprender um pouco mais sobre coisas assim, só entrar em contato comigo, tamo aí para aprender, tá? Fique com Deus, Deus abençoe seus estudos e é isso. Cada língua tem sua Bíblia, cada língua, cada cultura tem sua Bíblia que fez parte no período do espaço-tempo. Tem que ser respeitado, mais nada. E Rei Tiago, sabemos que pelo momento em que ele viveu, ele teve que ser duro. Não tem como. Não tem como. A Inglaterra ela passou por muitas revoluções sangrentas, né? Hoje ela é um país estabilizado há mais de 200 anos, mas muito sangue foi derramado na Inglaterra. Houve muita instabilidade política, coisa que o Brasil hoje passa. É claro que a gente não derramou tanto sangue ainda, né? Não foi derramado tanto sangue ainda, mas pode ocorrer. Pode ocorrer, existe essa possibilidade. Dentro da história humana, isso aí é muito natural. Então, quanto mais instabilidade, maior o risco de morte.
E quanto maior o risco de morte, mais duros são as posições relacionadas ao governo ou às nações humanas, ok? Fiquem com Deus, Deus abençoe seus estudos e até o próximo vídeo.